aí, galera, tudo bem? É aí, ó, nós aqui outra vez. Vocês devem estar se perguntando, mas eu não disse que a aula seria diferente? Pois é, na semana passada foi, né, com o professor Tiago Ratz. Mas é exatamente por isso que o sistema positivo não coloca todos os conteúdos necessários para a conclusão da unidade temática 11, que eu resolvi então fazer essa complementação, não só para facilitar na execução das atividades, exercícios da apostila e do caderno de atividades, mas também para vocês consultarem na hora de fazer a avaliação 3, que já está chegando. Então vamos lá. Colégio de Quintela, 9º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 11, Brasil, golpe e ditadura civil-militar, complementação. O professor Tiago Ratz, ele já falou sobre o governo de Emílio Garrastazu Médici, né? Que foi o terceiro presidente da ditadura militar, terceiro general presidente da ditadura militar. Mas eu vou reforçar, até porque foi um momento em que eu vivi toda essa repressão desse período, e eu gosto de relembrar e legitimar isso para vocês, né? Na ditadura do governo Médici, ele decretou a proibição total de manifestações e greves, censurou todos os meios de comunicação e tornou obrigatória a veiculação de propagandas oficiais do governo. Quando eu era pequena, né, antes de qualquer programação da televisão, entrava um documento informando aos pais qual era a censura daquela programação, né? Então, veja bem como era a intervenção do governo na vida das pessoas dessa época. E toda essa repressão provocou um intenso movimento de guerrilhas de oposição ao governo, como a guerrilha do Araguaia. Criou a Operação Bandeirantes, do OPMA, e integrava o serviço de inteligência de espionagem a fim de conter as ações de inimigos políticos. Na economia, houve uma baixa inflação, a alta produção industrial responsável pelo milagre brasileiro. Nos anos finais do governo Médici, ocorreu então uma crise no petróleo. Então vamos falar especificamente desse chamado milagre brasileiro, dito milagre brasileiro. Foi um plano econômico baseado na entrada de capital estrangeiro para o financiamento de indústria, especificamente estadunidense. O petróleo dentro dessa questão do milagre brasileiro. Houve uma diminuição da oferta do petróleo que vinha de fora, causado pelos conflitos árabes e israelenses, também que contribuiu para o aumento do custo de vida na época, porque se chegava menos petróleo, esse petróleo que chegava era caríssimo, e aí tudo que é derivado de petróleo ficava muito caro. Naturalmente, apareceu a desigualdade social muito claramente, e essa política favoreceu apenas a classe média e a classe alta de brasileiros. A dívida externa que era de 4,2 milhões de dólares passou para 17,2 milhões no final do governo Médici. Que milagre é esse? Lucros não retornaram para o país, portanto, não permitiram o real desenvolvimento da nação. Bom, vamos falar do próximo, do penúltimo general militar que assumiu o governo brasileiro do ano de 1974 a 1979, Ernesto Geisel. Executou medidas liberalizantes e autoritárias ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele começou a dar uma certa abertura, mas ele também era extremamente cobrado pelo general da Casa Civil, então ele não podia liberar, né? E tinha que cobrar também severamente dentro desse projeto de governo. Deu início a um processo de redemocratização do país, criou a Lei Falcão no ano de 1976, que limitava o tempo da propaganda política na TV,
com o objetivo de evitar a vitória da oposição nas eleições. Nessa época, só existiam 2 partidos políticos, a Arena, que era o partido do governo, e o MDB, que era a oposição. Criou o pacote de abril de 1977, que era uma série de medidas que alteravam as regras das eleições a fim de barrar a oposição por meios legais. E vamos então encerrar esse período da ditadura com João Batista Figueiredo, o último general do período da ditadura civil-militar, que continuou o processo de abertura e redemocratização, finalizando então com esse período. Ele aprovou a lei de anistia, anistia significa perdão, no ano de 1979. Realizou a reforma partidária que acabava com o bipartidarismo. Como eu disse, só existiam 2, né, Arena e MDB. E aí o Figueiredo permitiu que se criassem novos partidos políticos. A crise econômica, iniciada nos governos anteriores, chegou ao ápice na década de 1980, provocando mais manifestações contra o governo. Agora vamos citar as questões indígenas e a afro-brasileira e quilombola durante a ditadura civil-militar, né? Nós falamos das manifestações, então vamos ver especificamente como cada grupo desse foi tratado dentro desse período da ditadura civil-militar. Os indígenas. Os planos de governo que buscavam a integração nacional dos grupos indígenas foram extintos, não foram citados, veiculados dentro da ditadura civil-militar. O Serviço de Proteção ao Índio, SPI, deu lugar à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que foi fundada em 1967 e ativa até a atualidade. Nem tão ativa assim, né? Vamos lá. Em 1980, os indígenas se posicionaram como sujeitos políticos por meio da União Nacional dos Indígenas. Inclusive, o patrono da minha turma da universidade era o cacique Juruna. Bom, no período da ditadura civil-militar no Brasil também foi marcado pelas lutas dos quilombolas, né? Os negros que se reuniam em comunidades desde, né, o período da escravidão, pelo reconhecimento de suas terras. Em 1978, foi criado o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, MNU, que atuou nas denúncias contra o racismo e buscou a valorização do negro da sociedade. Então, nós vemos aí, nessa imagem, integrantes da marcha do Movimento Negro Unificado em São Paulo, em 1979. Só que dentro dessa marcha, como está descrito aí, haviam militares que se infiltraram e perseguiam os negros durante a ditadura, né? Então, com isso, concluímos a nossa unidade temática 11.